Vamos orar e vamos à mensagem de hoje. O tema é muito interessante, é mais simples do que parece. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, nesta linda manhã de domingo, nós queremos declarar sobre a nação brasileira a mão do Senhor, intervindo em todas as esferas. Tu és um Deus soberano, assentado num alto e sublime trono, que tem o controle de todas as coisas. Sabemos que muitas vezes vivemos aquilo que um dia foi semeado, mas nós estamos, ó Deus, em fé, ó Deus, declarando novos tempos sobre nossas vidas, nossos filhos, netos, descendência, e queremos que desta forma o reino continue a avançar. Pai, por favor, abençoe a nação brasileira, livre a nação brasileira de tudo aquilo que não te agrada. Declaramos teu favor, Pai, sobre nossas vidas agora aqui reunidos, enquanto estudamos a tua palavra, continue a falar conosco. O Senhor já usou os nossos irmãos, os nossos voluntários, que nos servem com tanto carinho nessa manhã, mas agora também, ó Deus, conforme lemos, que o Teu Espírito fale de uma forma muito sobrenatural. Eu oro para que seja assim em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o melhor que você puder a Jesus. Nós somos uma geração hiperestimulada, essa é a verdade. Sim ou não? Sim. É a geração dopamina. É a geração dopamina. Nós não somos apenas uma geração que tem acesso a mais informação. Nós somos uma geração cuja atenção se tornou um produto muito valioso para o mercado. As coisas mudaram, talvez alguns de vocês não se atentaram. A mensagem de hoje, por exemplo, para o culto das 18, o pastor Giovanni vai estar ministrando, eu estarei em nossa extensão em Penápolis, que está inaugurando um espaço novo, parecido com esse, só que numa versão reduzida. Estaremos hoje lá fazendo essa inauguração. Mas tais informações talvez sejam até desnecessárias para os adolescentes e jovens, eles sabem disso. Mas nós, se não nos atentarmos, passa desapercebido. Você ainda acha que o valioso é o produto, e não é. É a informação. As grandes, elas estão interessadas no que você quer. E vender informação é o que vale hoje. Você não percebeu que é isso que faz o YouTube, o Instagram, Facebook, TikTok? Isso é que vale. Você já percebeu que às vezes você está conversando com um Instagram aberto e está falando de alguma coisa, daqui a pouco começa a aparecer na sua timeline o produto que você estava conversando, da cor que você estava conversando? Pois é. Mas como é que pode isso? É porque você lá, naquele aceito, você clicou sem ler, e nas letrinhas miúdas está tudo escrito lá. Nem adianta tentar, está ali. Você pode desativar algumas coisas. Por quê? Eles estão ali, sedentos por informação. É isso que vale. Quando você chega no shopping, e aí você tem acesso à internet. Ai, que shopping bonzinho, eles dão internet de graça. E, irmão, o que você preenche e o que vem de informação para eles é infinitamente, mas infinitamente mais valioso nas mãos deles do que a internet que eles estão dando para você, e de qualidade. 5G, fibra ótica. Quem tem informação tem o poder. Por isso que o Batman e a turma dele está tentando infligir sobre nós o cerceamento da liberdade, onde você não pode colocar aquilo que você deseja. Se certo ou errado, cada um dá conta, já tem lei para isso. Porque cada um fala o que quer. Pois é, se no que falar infringir o direito do outro, vai arcar com as consequências. Agora, me impedir de exercer o meu direito, que a Constituição me dá, irmão, aí já é quebra da democracia. Mas por quê? Quem tem a informação tem o poder.
Então, essa é a realidade que vivemos hoje no mundo, não é Brasil? Isso é no mundo. Aí tem gente que fala assim, o Trump, ele gosta tanto do Bolsonaro, você viu o que ele fez? Não, irmão, você precisa ser um pouquinho mais perspicaz. Tem só alguns trilhões por trás de tudo isso. Não é apenas, eu amo o Bolsonaro. Não é isso. Tem muitos interesses corporativos de informação. Tem gente que já esqueceu que o Batman comprou briga com o Willow um tempo atrás. Entre outras coisas que o tio Willow tem, o X, o antigo Twitter. O Trump, ele tem também, hoje ele é sócio de uma big rede social, e todas elas para combater o TikTok, que é da China. Irmão, e essa galera está brigando entre si por sua causa. Pelo seu clique, pelo seu dedinho correndo nos vídeos. Eu acho que eu peguei tua atenção agora. Bem, nossos cérebros estão sendo constantemente reconfigurados por um bombardeio de notificações, som, vibração, pop-up. Tudo isso para chamar o meu foco, o seu, a um fluxo infinito. É quase que impossível você abrir o Reels do Instagram e não assistir pelo menos 2 videozinhos. Eu me recordo de quando eu era menino e tinha um salgadinho da Elma Chips e tinha uma frase, eu estudava e tinha uma frase assim, quem se lembra? Porque essa galera eu amo pregar para vocês, vocês são da minha turma, da minha geração. Quem se lembra da frase do Elma Chips? Não, isso é do Tostines. Esse é do Tostines. Vocês não se lembram? Impossível comer um só. Lembraram, né? Vocês não querem entregar a idade. Ei, impossível ver um reel só. Quem não tem um grupo lá no Instagram da família que quando você vê um bem engraçado você manda para a família? E esse que eu estou falando do Reels do Instagram, na verdade, já é uma cópia do que estourou vindo da China, o TikTok, que só faz isso. O Instagram se readaptou para poder combater a uma tendência. E aquele looping sem fim. Quantos de nós, e eu não estou aqui dando uma de bonzão não. E homem, mulher, deixa eu dar uma dica para você. Sabe quando você chega para o teu marido e fala assim, o que você está fazendo? Ele fala, nada. Fala, por que você não quer falar comigo? Ele fica até assim, uai, o que está rolando? Porque você, mulher, vocês fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas nós, homens, acredite, eu sou teu bispo, eu não vou mentir para você. Nós temos a caixinha do nada. Vou provar para você, mulher. Você, mulher, não gosta, porque agora não é mais televisão. Mas lembram da época da televisão, da TV aberta? Impossível assistir televisão com o marido. Primeiro porque ele domina o controle. O controle está na mão dele. E ele assiste o quê? Nada. E ao mesmo tempo, tudo. Entendeu? E quantas vezes lá em casa as meninas, vamos assistir alguma coisa? Vamos! E a gente vai para a sala. Daqui a pouco uma levanta, daqui a pouco outra levanta. Fala, vocês me chamam, ninguém... Fala, impossível. Você não assiste nada. Fala, mas a gente assiste tudo. Por quê? Porque o homem está na caixinha do nada. E esses fluxos de vídeos, parece que encaixou com a gente. E a gente senta lá e fica... Essa tem que ir pro Zé. Zé, vê essa. Aí a gente volta. E a gente olha no relógio, passou 2 horas. Sabe quando dá raiva? Quando a gente está num voo e não tem internet para a gente ficar... O nosso cérebro está sendo bombardeado.
Você lembra do tema da mensagem? Às vezes nós estamos buscando uma saída tão complexa. Às vezes a gente está buscando uma saída, irmão, com remédios. E é mais simples do que você imagina. Quando você começa a entender todas estas coisas, há um texto da palavra de Deus que se refere a Jesus, obviamente, mas também é um princípio. Conhecereis a verdade. Isso é em todas as áreas. Quando você começa a ter noção do porquê, do propósito, aquilo te chama a um posicionamento. Fala, estou entendendo. Então, eu, por exemplo, eu tenho um toquezinho. Não vem querer apontar. Não, todo mundo tem um pouco. E eu tenho o meu. E eu gosto das minhas coisas organizadas. Minha mesa, eu gosto dela bem organizada. Eu me lembro da pastora Esther, quando trabalhava comigo na Creative, anos atrás, quando iniciou. E constantemente ela vinha até minha sala, pastor Zé Roberto, para fazer as reuniões ali. E ela percebia, porque às vezes ela chegava, colocava a pasta dela em cima, o computador dela em cima da minha mesa, ela já ia esparramando as coisas, e eu já ia pegando, né, e arrumando. Aí até que um dia eu percebi que ela chegava, e ela tinha um espaçozinho para colocar o computador dela, mas ela começava a mexer de propósito. Você está me provocando. E quando eu percebi que ela fazia isso para me provocar, porque ela já começava a rir de canto de boca, aí eu percebi. Eu falei, eu tenho toque. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar minha mesa um pouco bagunçada para controlar esse toque. Sobre o que eu estou falando? Conhecereis a verdade, ela te libertará. Sobre o que eu estou falando? É mais simples do que parece. Sobre o que eu estou falando? Nos vemos em situações, em momentos onde a nossa mente está tão cheia, que eu estou tão cansado, que eu estou tão exaurido, que eu mergulho, eu quero ficar no meu quarto fechado, com as janelas fechadas, no escuro, eu não quero falar com ninguém, e eu preciso de ajuda, eu preciso de um anjo, eu preciso de um remédio, de um faixa preta, né? Não, é mais simples do que parece. E eu comecei a combater o meu toque, propositalmente deixando a minha mesa minimamente bagunçada. Porque o toque é assim. Deixa eu ver se eu não erro muito, porque a pastora Karen é psicóloga, daqui a pouco ela começa, você já exagerou, não é bem assim. Falou, então tem que tomar cuidado com o que eu falo aqui. Mas quando você não percebe, começa a surfar e dá vazão sem o controle, cada ano que passa piora. E eu não quero me tornar um velho chato gagá. Eu acho que eu já estou meio que no limite. E o meu foco é melhorar. Mas a gente envelhece e piora. Mas se eu conheço a verdade, eu consigo combater. Diga comigo, é mais fácil, é mais simples do que parece. Às vezes a gente está esperando algo do céu ser derramado. Deixa eu te dar uma boa notícia. Já foi derramado. Ele já veio. E inclusive ele habita em você. Não, mas eu preciso de uma revelação. Eu tenho uma outra boa notícia para você. Nós já temos a revelação. Nós temos a palavra de Deus. É mais simples do que parece. Uau! Enfim. Quando eu olho para o que vivemos hoje, essa realidade não é apenas um problema social ou psicológico, mas queremos trazer para vocês esse apontamento de que também é espiritual. Afinal, toda a sociedade, todos nós, de certa forma, estamos fascinados e viciados na velocidade. E quando eu falo da velocidade, eu não estou falando de você andando de carro, de moto. Eu estou falando justamente dessa questão da informação. Vamos fazer um testezinho rápido aqui? Quantos de vocês, quando estão na internet, e aí você vai passar para o segundo vídeo, demora mais de 2 segundos, quem aqui não fica bravo? Fala, ai, que bom que demorou, assim eu dou uma aliviada. Não, a gente fica nervoso. Seu viciado. Você passou o vídeo não carregou, você parece que já começa a tremer.
E o que você fala? Eu paro a hora que eu quero. Fará nada, tiktokeiro. Para nada, está viciado. A gente está viciado em velocidade, a gente quer para ontem. Bendita a hora que veio o 5G. Quando eu abro o celular e vejo o 4G, eu falo, não é possível essa porca. Meu irmão, eu acabei de chegar agora no aeroporto. Cheguei de Brasília agora no voo das 10. E eu ali preocupado com o horário. Eu tenho que vir aqui para pregar. E tal, já liguei no culto. E o avião pousando. E eu olhando o culto e não carrega. E eu falei assim, eu vou falar com o prefeito. Não é possível que eu não tenha umas antenas com 5G perto do aeroporto. Eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre isso hoje. Nós estamos inseridos nessa realidade. É assim. Sabe, a velocidade, ele não é por si só algo danoso. Se conseguirmos fazer tantas coisas em tão pouco tempo, por que sempre a gente se sente atrasado? Se a questão é essa, por que nos sentimos atrasados? É porque a cabeça está cheia. Olha um pouquinho de história para você. Os filósofos contemporâneos, a primeira revolução industrial, eles acreditavam que a tecnologia seria tão avançada que no ano 2000, os humanos iriam trabalhar apenas 4 horas por dia, porque as máquinas iriam auxiliar e fazer os trabalhos de uma forma tão eficaz, sobrando assim mais tempo para nos dedicarmos à arte, à filosofia e à espiritualidade. Essa foi a previsão deles. Que loucura, gente. Na verdade, as coisas foram atualizadas, a tecnologia se multiplicou de uma forma, meu Deus, eu até estou lançando um livro agora na conferência, Deus ainda fala, o Pai ainda fala, como ouvir a voz de Deus num mundo tão turbulento, e nesse livro eu falo justamente daquele desenho, que vocês vão se lembrar, óbvio, os Jacksons. Lembram dos Jacksons? Eu era criança, eu assistia aquilo, falei, gente, que doideira. Aí eu olho para hoje, eu falo, os Jacksons estão ultrapassados. Bom, tudo bem que eles tinham já carros que voavam, mas é uma questão de tempo. Mas eu via o autor do desenho vendo o futuro, gente. Eles se conversando por videochamada. Isso era uma insanidade, porque a gente naquela época, quem tinha telefone era rico. Quem lembra, meu irmão, dessa época aí? Eu amo pregar nesse horário, vocês são incríveis. Eu conto histórias que vocês se lembram. Eu estou vendo uma certa interrogação em você, mas mais ou menos você vai lembrar de alguma coisa, né? Aquele lance, o bispo Toninho, aqui no culto das 10, quando eu vou fazer uma ilustração sobre ligar para alguém, mas no culto das 8 ou das 18, se eu fizer isso aqui, a galera fala, uai, pastor está hang loose? Porque hoje em dia, quando eu quero falar que vou ligar para alguém, eu faço isso. É a linguagem deles. Olha que velocidade, como as coisas estão simplesmente avançando de uma forma extraordinária. E eu pergunto, a previsão desses filósofos contemporâneos, eles acertaram? De certa forma sim, mas não contaram com algo. A dopamina nos viciou e nos perdemos no meio do processo. A arte, a qual eles achavam que iríamos nos dedicar mais, hoje eles chamam de arte contemporânea. Eu saí de férias uns anos atrás, passei por Curitiba, fomos até o museu, como é que chama o nome daquele arquitetão famoso que fez Brasília? Oscar Niemeyer. Fomos lá, isso tem uns bons anos, né, filha? Uns 8 anos. E passamos lá e fomos no museu.
E eu me recordo de que passamos por uma ala de arte moderna. E aí, vários quadros. E tinha uns quadros com panos cinzas, rasgados, colados. Meu irmão, eu tinha na época uma Rottweiler. E eu falei, a minha Rottweiler sabe fazer essa arte. E eu bato nela quando ela faz isso. Porque ela pega do varal para fazer. E os caras estão chamando isso de arte. O que está acontecendo? Sabe, a questão não é a velocidade, gente, mas o excesso dela. E essa mensagem é um alerta para mim, é um alerta para você. Esses fortes estímulos, sabe, que estão gerando essa dopamina de forma excessiva, estamos sendo expostos. A questão não é ter muitas coisas para fazer, mas sim ter coisas demais para fazer. Um grande líder do passado, ele escreveu algo interessante: se o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai fazer você ficar excessivamente ocupado. Olha só o texto de Êxodo, capítulo 5, versos 6 a 9. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles que tratem de ir e ajuntar a palha, exijam deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes, não reduzam a cota. São preguiçosos, por isso estão reclamando. Deixem-nos oferecer sacrifícios. Deixem-nos oferecer sacrifícios a nossa Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. E eu te pergunto, se o diabo hoje mudou a estratégia, você não pegou? Quer que eu desenhe para você? Eu vou dar uma desenhada, bora lá. Vou desenhar para vocês, presta atenção. Você pegou aqui, né? Moisés, deixa o povo ir para adorar o Senhor. Vocês estão tendo tempo para ficar pensando em bobagem. Vocês querem liberdade? Então tome mais trabalho, tome mais jugo. Quando ele fala, não deem a palha, ele está dificultando o trabalho. E quando ele diz, eu quero o mesmo tanto, ele quer, na verdade, ocupá-lo mais. Quanto mais ocupação, menos tempo para pensar. E quando você olha para esse governo atual, onde incha a estrutura, onde incha a máquina, onde você quer usar cada vez mais o dinheiro do povo para manter as coisas do governo, para poder fortalecer o governo. Ou seja, você cada vez tem que trabalhar mais para fazer e comprar as mesmas coisas. É a mesma estratégia do faraó, energizado por Satanás. Só não entende quem não quer. Eu poderia chamar o Rodrigo Andolfato para dar uma pequena aula de economia liberal para vocês. E você acha que o teu dinheiro, se você colocou R$1.000 na poupança o ano passado, e depois de um ano você fala, não, pelo menos o que eu tive de rendimento de juros na poupança está equivalente com a inflação. Então, eu não estou ganhando, mas eu não estou perdendo. Você é bobinho. Você está perdendo e perdendo muito, não é assim que se mede a inflação. Se você está medindo a inflação pelos índices que o governo te dá, você é muito ingênuo. Você é daqueles que acredita ainda no show da Xuxa, que vai procurar um pote de ouro no final do arco-íris. Simples. Se você acha que eu estou exagerando, e me corrija, mestre, porque essa é uma área, especialidade do Rodrigo Andolfato. Pegue esses R$1.000 e faça uma lista do que você compra hoje com ele. E coloque esses 1.000 na poupança. Quanto está rendendo a poupança ano hoje? 8%? 8%? 8%. Então, no ano seguinte, você tem 1.080. Quanto está dando a inflação? Ano?
por aí também. Aí você fala, não ganhei nem perdi. Ok, então isso é o que o governo, o faraó quer que você acredite. Agora você lembra da lista que você fez no ano anterior? Agora pega a mesma lista e tente comprar as mesmas coisas. Com 1.080, você não compra 70%. Aí você vai ter uma noção real do que é a inflação. E aí você começa a perceber a estratégia. Eles querem te acelerar para você cada vez pensar menos, para reclamar menos. Amor, irmão, é literal. Encha-os de ocupação para que não pensem no que de fato é importante. Eu estou trazendo uma aplicação física, lógica, mas o principal para nós é o espiritual. Você fica tão ocupado, tão acelerado, tão dopaminado, que você não tem tempo para relacionar-se com o teu Pai. Eu não estou falando de trabalho na igreja. Eu não estou falando nem de trabalho voluntário. Eu não estou falando de célula, não estou falando de ganhar alma para Jesus. Eu estou falando da essência do porquê você existe. É ter comunhão com o Pai eterno. Você passa 2 horas no TikTok. Você passa 2 horas no Facebook. Você passa 2 horas no grupo de WhatsApp, trocando receita e figurinha com as amigas, mas você não passa 10 minutos conversando com Deus no secreto. John Wesley, ele escreveu: eu não consigo viver o reino de Deus com uma alma apressada. E aí você, irmã, começa a entender o porquê nós, homens, precisamos da caixinha do nada. Olha para mim, posso dar uma dica do fundo do meu coração para vocês? Posso? Nós fomos tão contaminados pela religiosidade que perdemos a noção do que é orar. Jesus, ele passava o dia, como o pastor Diego bem colocou para nós hoje na hora da ceia, ele passava o dia na presença. Tudo que ele fazia era por revelação do Espírito a ele. João morreu, está só dormindo. O que está acontecendo é para a glória de Deus. Jesus já sabia, porque o Espírito havia revelado, não porque ele sabia em sua onisciência, porque dos seus atributos divinos, ao tornar-se homem, ele se esvaziou. Estamos juntos aqui? Isso é teologia básica. Mas sempre, no final do dia, depois de multidão sendo curadas, alimentadas, libertas, instruídas, ele chegava e fazia o que, família? A Bíblia diz que ele se retirava a um tanto de distância. Ele tinha um momento onde ele falava com os apóstolos: gente, sabe aquela parábola lá? Eu falei porque eles não estão prontos para entender, mas vocês que já estão aqui comigo, aquela parábola é assim, assim, assim. Show? Maravilha. Ai, a gente não quer perder nada. Jesus tem tanto para ensinar para a gente. Tá, então, isso é o que eu compartilho com vocês. Mas tem algo que eu não posso compartilhar. Cada um desenvolve o seu. Eu só posso dar o exemplo. Fui. E ele ia para o secreto. No único momento que Jesus chamou 3 deles, os mais próximos, para estarem nesse momento, eles não deram conta, não conseguiram, dormiram. Que foi no Getsemane, quando ele foi preso. Quem nunca dormiu numa vigília de oração na igreja, que atire a primeira pedra. Eu dormi várias vezes. Quantas vezes eu vinha, e a vigília correndo, eu ajoelhado, e de repente, irmão, chegava a sonhar. Aí para não dar na cara, a gente acordava, aleluias. Mandava uma rajada de língua estranha para ninguém perceber. Aquela marca do braço na testa assim, ó. Aí você levantava, olhava para o banco, o pessoal falava: meu Deus, que pastor ungido, consagrado, derramou lágrimas, era baba. Quem nunca acordou de madrugada para orar,
E começou a falar: Deus, eu te perdoo, abençoe Satanás. Você estava dormindo já, irmão. Quantas vezes eu no meio da oração falei: o que eu falei? Senhor, me perdoe, não era eu. Minha consciência, quantas vezes? E aí a gente começa a ter uma noção de comunhão com Deus a partir de uma religiosidade. Eu tenho que orar 1 hora, eu tenho que orar 2 horas. Se eu orar 8 horas, eu sou o super mega ungidão. E não é isso, irmão. Eu fico perguntando quantas vigílias o Abrão participou para ser tão cheio a ponto de largar toda a herança familiar e ir para um lugar que ele nem sabia, só de ter uma percepção interior do que o Senhor falava com ele. O que eu percebo é que Abraão contemplava. Eu gosto muito quando a Bíblia nos diz que Moisés tinha uma fé no seu relacionamento com Deus. Era como se ele pudesse ver o invisível. Não que ele via, como se. Você está esperando a dica, né? Às vezes eu tenho esse defeito, eu dou uma volta, mas é para poder você entender o contexto. Eu vou dar a dica agora. 10 minutos. Sentado. Lá no rancho, onde tem aquele tablado do povo pescar. Sabe? Os pontinhos de pesca que tem nos ranchos lá. Sabe ou não? 10 minutos ali sentado. Num pôr do sol ou no nascer do sol. Sem falar nada. Só olhando o que Deus fez. E se emocionar com Ele. Vale mais do que 10 horas de vãs repetições, de orações decoradas, de frases forçadas, só para falar que fez. Quando uma das minhas filhas chegavam com um discursinho decorado para o meu lado, eu falava: não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero verdade. Eu quero essência. Foi para isso que você nasceu. Nós estamos afirmando para vocês neste domingo, é mais simples do que parece. Eu deixo esse desafio para você hoje. Hoje ainda. Cada um tem a sua preferência. Eu amo o pôr do sol. Quando está limpo o céu, e nessa época ainda, né, com algumas frentes frias, o céu avermelha, um laranjado. Eu gostava muito de pedalar, hoje eu pedalo menos, mas quantas vezes saía no final da tarde para fazer um pedal, e ali na estrada de chão, quando o sol começava a esconder, só que você tem que ser rápido, porque a explosão, ele está escondendo, está vindo, mas a explosão de cores é coisa de 5 minutinhos no máximo. Você tem que parar o carro, você tem que parar a bicicleta, você tem que parar a caminhada, e por 5 minutos, ver ele se exibindo para você. Por favor, não se escandalize, eu estou falando no bom sentido. Quem aqui é pai? Quem nunca, fazendo um trabalho simples dentro de casa, como trocar uma lâmpada, e o filho pequeno está ali vendo, e você não fingiu que era algo bem complexo, só para ele ficar assim: meu pai é demais. O que é para o papai do céu promover um espetáculo no pôr do sol para você? Nada. Mas ele faz isso só para chamar sua atenção. Mas a velocidade da nossa vida está nos roubando experiências extraordinárias que Ele quer nos proporcionar. Eu estou te convidando hoje a baixar a frequência. Mulher,
Eu sei que você tem uma necessidade. Eu tinha 3 em casa, me resta 2. Uma já está, enfim. E eu vou ficar só com uma, vai ficar mais fácil. Eu sei que vocês têm uma necessidade maior de atenção e vocês merecem o nosso melhor. Mas eu vou te dar um desafio. Quando você perceber o teu marido na caixinha do nada, faz igual ela está fazendo. Só se aconchega no teu esposo. Vai para o quintal, para o sofá, ou na cama. Pega o celular, coloca uma playlist, um louvor. Ou até música clássica. Eu amo, eu ouço todos os dias. Não é pecado não, pega música clássica e vai orar com música clássica. Depois você me fala. Tem gente que acha que Deus só vai ouvir se ouvir Cassiane. Se eu ouvir Cassiane eu nem consigo orar, irmão. De verdade. É muito agitado, não que eu não gosto, não estou falando mal da Cassiane, eu vi que a irmã já... Não, eu amo a Cassiane, eu estou falando só do estilo, né? Mas a música clássica, coloca ela e contempla o Senhor. A Ana é apaixonada pelo nascer, pela manhã, eu gosto do pôr do sol, mas quando as nossas agendas permitem, eu tenho me policiado para fazer cada vez mais isso com ela. Então hoje, eu com aquele humor que eu tenho maravilhoso logo cedo, mas eu vou, faço o meu café. E a gente vai até um sofá que fica no quintal, na parte externa, para tomarmos um sol da manhã. Ali eu sento, a Ana vem e senta. Aí vem a nossa Rottweiler. Não é Rottweiler, a outra morreu. Mas ela é preta, ela é brava, ela é nervosa. Aí ela senta no nosso colo. Eu não aguento ficar muito no sol, 5 minutos. Aí eu começo a torrar. Mas pensa em 5 minutos, que equivalem por 5 horas. Você só baixa. Mas você não pode ficar ali com o celular ligado. Você só senta com o teu café e contempla o dia que Ele fez para você. Isso é essência. Desacelere. Eu queria muito que vocês, eu caminho para o final, queria muito que vocês nesta quarta-feira conversassem na célula sobre algumas disciplinas espirituais que são fundamentais para você desacelerar. Como, por exemplo, a prática da presença, que eu acabei de falar e ensinar para você agora. Acabei de falar isso para você. Tem um texto bíblico, lá de Marcos 1,32, justamente daquilo que Jesus fazia. Ele ia para um lugar deserto e contemplava a presença. Sabe, você precisa entender, e eu quero que você converse nessa quarta-feira sobre a importância do descanso. Amanhã, irmão, você não vai me achar. Ah, mas e se tiver uma urgência? Eu tenho equipe que trabalha na segunda. Pessoal que fica em alerta. Amanhã, você não me responde. Não respondo mesmo. O diabo não tira férias, o problema é dele. Eu não sou o diabo. Besta dele. Eu tiro férias. Até porque o meu pai disse que todo dia eu preciso parar. Tanto que ele me deu o dia para trabalhar e a noite para recarregar. E cada 6, o 7º, eu preciso consagrar a Ele para dedicar em adoração. E não fazer nada. Desacelere, descanse. Eu não sou o maior exemplo nisso não. Mas eu tenho sido tão ministrado, inclusive por amigos, pastores, minha família. Eu tenho procurado me policiar. Desacelere. Faça coisa simples. Descanse. Tire férias.
Ah, fácil falar para quem tem dinheiro. Irmão, se você pode ir para a Europa, vá. Se você não pode, vai para o Tietê. Mas vá. Ah, mas eu não consigo nem alugar no Tietê. Bela Vista está aberto de segunda a segunda. Pensa numa... A mulherada fez um... Eu estava em Brasília, mas eu vi as fotos. Fizeram um piquenique aí, ó. Essa casa é sua. Pega um pão com ovo. Pega um café. Pega as crianças. Senta embaixo de uma sombra. Fica lá lendo um livro. E deixa essa molecada soltar pipa, correr. Fica aí. Fica uma tarde, fica um sábado de manhã, fica um sábado... Vem aqui, tua casa. Você só não faz porque não quer. Pare de dar desculpas. Conversem sobre isso na célula, na quarta-feira. E por fim, os 2 últimos conselhos, que é justamente o desacelerar e a simplicidade. Seja simples. A vida é simples. Deus tem me dado a oportunidade de me assentar em mesas que eu nunca imaginei sentar na vida. Isso não é mérito meu, coisas que Deus tem feito comigo. E quanto mais acesso eu tenho a essa galera, essa turma, tanto do poder, quanto do business, quanto do dinheiro, eu percebo que a essência é a mesma. Você só consegue viver a plenitude se você entender a simplicidade da vida. Entramos muitas vezes neste frenesi, queremos conquistar, 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 conquistar. E conquistamos, e aí a gente chega lá e fala, eu queria só não ter que me trabalhar tanto por conta de tudo. Aí você fala, eu perdi a essência, que é a minha conexão com o Pai. Então cresça, mas com o Senhor no centro da tua vida. E quando Ele é o centro, você trabalha, você empreende, você descansa, você vive, você celebra, você honra quem está contigo. Posso ouvir um amém? Eu quero orar por você. E também quero orar por mim. Coloque-se em pé, por favor. Eu sei que você nessa semana vai ter algumas experiências muito gostosas com Deus, coisas da simplicidade. Se você tem medo de perder, é porque você não entendeu. Então você vai orar e falar, Deus, eu não quero ter medo de perder. Eu já tive já. Às vezes a gente avança, conquista. Tudo que você vê hoje da igreja, a complexidade do que é amor e cuidado hoje, não em Araçatuba apenas, mas no Brasil e fora do Brasil. Muitas vezes eu fiquei sem dormir por conta do senso da responsabilidade. A quantidade de pastores, famílias, funcionários, as responsabilidades. Eu falei, pera lá, isso aqui nada é meu. Isso aqui nada é para mim. Isso tem a ver com um propósito. Aí eu comecei a entender o que Deus permitiu o Jó viver. Jó era o homem mais rico do Oriente. Temente a Deus, justo, exemplo, consagrado. E Deus permitiu um chacoalhar na vida dele. É interessante uma frase, Chicão. O Jó falou assim, diante das perdas: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher do Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque para viver essa vida miserável, lazarenta, é melhor morrer. O Jó fala, você está falando que nem uma louca. Eu descobri a essência. Quando Deus restitui a Jó tudo que ele havia perdido em dobro. Posso dar uma palavra para vocês aqui?
um parênteses. Jumentos, os animais, os servos, tudo que Jó perdeu, se você olhar o texto, tinha o dobro. Mas os filhos, quantos filhos Jó teve depois de ter perdido os primeiros? O mesmo número. Mas por que não dobrou? Quem disse que não? Quem disse que quando você perde um filho, você perdeu o filho? Quando você perde um filho, é um até breve, você vai reencontrá-lo lá no céu. Os animais, os bens, Deus dobrou. Mas os filhos, Deus deu o dobro. Os que morreram, Deus deu. Porque depois estarão reunidos na eternidade. No final dessa experiência, o Jó declarou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então eu não sei qual é o problema que você está passando, a pressão que você está enfrentando, mas hoje o Senhor falou para você desacelerar, para você confiar, para você contemplar e resgatar a essência do porquê você existe. E se no teu coração você tem medo de perder algo que conquistou, reavalie, olhe um pouquinho para trás, veja onde você caiu e faça as declarações de Jó. Minha vida é tua. Eu faço essa oração constantemente. Quando eu começo a celebrar algo lindo que Deus me deu, algo gostoso, algo que agrada a minha carne, não no sentido pecaminoso, no sentido de curtição. Homem gosta de carro, gosta de, outros gostam de futebol, não sei, de repente uma viagem, e você está ali contemplando, e uau, e aí o inimigo às vezes joga, mas isso aí do dia para a noite pode acabar. Então constantemente, ao mesmo tempo que eu celebro algo lindo que Deus está me dando, eu digo: Deus, eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse presente, com isso que eu estou vivendo, essa viagem, esse bem, esse carro, isso é muito legal, mas nada disso se compara ao Senhor. Tudo é teu. E eu quero usufruir isso para a glória do teu nome. E se for para tirar a primazia do teu lugar no meu coração, tira. Tira. Então que o Senhor tire o medo do teu coração de perder. Porque tem algo que você nunca pode perder. E ninguém pode te tirar, a não ser que você jogue. É a contemplação da paternidade dele sobre a tua vida. No nascer do sol, alguns, quem sabe no sol do meio-dia, ou no pôr, como eu gosto, que essa semana, no silêncio, você sinta a visitação dele. Você vai se lembrar desse culto, dessa palavra. E eu acredito que algo novo vai ser startado na tua vida. Estenda as suas mãos como quem de Deus recebe algo. Pai, em nome de Jesus, eu já tive tantas experiências com o Senhor, no silêncio e na simplicidade. Momentos onde eu simplesmente só desacelerei. Momentos onde eu não tinha nem condições de redigir orações pomposas, complexas, palavras bonitas. Não, eu só estava no silêncio. Eu só estava contemplando as obras das tuas mãos. E quantas vezes eu pude sentir o teu abraço, o Senhor me pegando no colo, teu afago. E Senhor, tudo isso que eu experimentei e experimento até hoje, eu quero impartir com os meus filhos aqui. E eu quero declarar profeticamente você tendo tais experiências essa semana. Eu quero que você tenha essas experiências. Eu te abençoo para tê-las individualmente com o Pai. Mas você e o teu cônjuge são uma só carne. Então eu quero declarar que vocês dois juntos terão estas experiências também. E vai ser lindo, vai ser incrível, vai ser renovador. E você vai aprender a desacelerar. E desacelerar para contemplar.
e você vai sentir-se tão bem, porque para isso você foi criado, para ter intimidade e contemplar a beleza do teu Pai eterno. Eu abençoo a sua vida, seja você guardado, abençoado, seja você curado nessa manhã. Os que nos acompanham pela internet, se você está aqui e ainda não havia entregado sua vida a Jesus, mas nessa manhã de contemplação, que você agora tome essa decisão e se renda a Jesus, convidando-o a ser Senhor e Salvador absoluto da tua vida. Aqueles que estavam distantes, se reconciliem com Jesus, com a igreja de Jesus, e voltem a viver a simplicidade da presença, da glória, da bênção do Senhor. Eu assim os envio para uma semana mais que abençoada, e vocês vão perceber que na desaceleração vocês produzirão mais, porque é o Senhor quem luta as tuas guerras. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém.